Shalom, queridos, vamos chegando aí, vamos chegando, já vão compartilhando, você que está chegando. Já já nós vamos falar com o pastor Jefferson Neto, mas vamos aguardar aí 2 minutinhos. Vai compartilhando, já manda para alguém aí. Nós vamos entrar numa live poderosa aqui sobre as festas bíblicas, as festas do Senhor. Já vamos falar com o nome é Gideon Oliveira, sou pastor da Casa do Reino Church em Orlando, e nós vamos bater um papo muito legal aqui com o pastor Jefferson Neto sobre as festas bíblicas, algo que eu creio que é extraordinário para cada um de nós. Já mandei o convite aqui. Estou aguardando aqui o pastor Jefferson Neto entrar aqui na live. Vamos tentando aqui o contato, estabelecer a conexão com o nosso amado pastor Jefferson Neto. Já já vamos falar com ele, já já vamos entrar em live com o nosso amigo pastor Jefferson Neto. Vai mandando aí já o link da live para outras pessoas, mande aí, clique aí no aviãozinho. Shalom, Mahut, paz, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos ter uma live maravilhosa. Você que está chegando, vai compartilhando. Estou aguardando aqui a conexão com o pastor. Tentando aqui a comunicação. Vamos ver se a gente... agora deu, acho que deu. Agora sim. Já mandei o convite aí, pastor Jefferson. Pode aceitar aí. Para o senhor entrar com a gente. Silvia de Cascavel, um abração, Silvia. Deus te abençoe. Enquanto isso, vou enchendo aqui o chimarrão, tomando um mate. Já mandei o convite aqui para o pastor Jefferson. Opa! Olá, paz. Agora sim, agora sim. Conseguimos a conexão tão esperada. Estou na área aí. Deus abençoe vocês. Está na área, que bênção, pastor Jefferson. Que legal ter o senhor aqui com a gente. Nesse momento é importante a gente poder conversar sobre as festas bíblicas. Amém. Pastor Jefferson. Obrigado pelo convite. Que agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor tem muita agenda, muitos compromissos, né? Mas, através do apóstolo Rafael, que é um amigo que eu tenho já há muitos anos, podemos fazer essa conexão aí entre nós. Pastor Jefferson, vamos esperar aqui uns dois minutinhos, ver se o pessoal vai entrando e vai mandando aí o link
Vai Uhum. compartilhando. Você que entrou agora aí, vai colocando aí na live aí da cidade que você está acessando, da cidade que você está visualizando a live. Envia aí para os teus amigos do WhatsApp, do grupo da família, da igreja, manda para todo mundo, porque o assunto é espetacular. O assunto é algo que me chama muita atenção. Sempre fui fascinado por esse assunto e nós vamos poder entrar um pouco mais, né, conhecer um pouco mais, ver um pouco mais por dentro dessa visão das festas bíblicas, dessas festas, na verdade, que são algo tão importante para a vida da igreja, para as nossas vidas, e é um privilégio poder fazer parte disso. Aqui tem Emília da Espanha, que Deus te abençoe, querida. Tem mais gente aqui. Cleide, muita gente entrando aqui. Coloca aí o nome da sua cidade aí, saudações, pastor Jefferson, Silvia Claro Barbosa, a Ruth entrou aqui também, a Falar paz, nisso, a apóstolo Espanha, Jefferson. tô vendo aí a Emília, né? A Espanha foi muito afetada por uma chuva Recente, torrencial que recente. caiu agora lá esses dias. Eu acho que de anteontem para ontem, algo assim. Mas assim, Aham. algo muito feio mesmo que aconteceu lá. Pessoas morreram ali, pelo que eu Espero vi que a na Emília notícia. esteja bem, espero que os demais irmãos aí também, o pessoal lá de Vila Garcia, eu não sei exatamente em qual região que foi, mas que Deus guarde o seu povo, Elton né? Freitas está dizendo para o Senhor, Deus abençoe, ovelha do pastor Valmir Santos Betel. Isso. Shalom, Vila Velha, Espírito Santo, Serra Dourada, Luciana. Maravilha. Vamos entrando, vamos compartilhando. Vamos fazer essa live bombar para a gente poder falar desse assunto tão espetacular e maravilhoso são as festas bíblicas. A Valência, Olha olha aí, aí, os ó, Valência, 60 60 mortos. mortos. Que coisa. Nossa, 60 mortos. Eu estou em Portugal aqui, nesse momento, estou no Alentejo, estou no sul de Portugal, na casa do meu filho, estou improvisado aqui, né, para poder fazer essa live, eu não podia perder essa oportunidade. E eu quero, de antemão, agradecer ao pastor Jefferson pela oportunidade de estar com a gente, por ter cedido a esse tempo para estar com a gente. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. E eu quero também dizer à sua audiência e à minha audiência que vocês são bem-vindos aqui na nossa live para que a gente possa degustar um pouco mais esse assunto tão maravilhoso. Amém. Guima de Salvador, Bahia, Shalom. Emília está dizendo muitas pessoas desaparecidas. Nós vamos orar por essa situação também. Pastor Jefferson, primeiro eu queria lhe perguntar a sua história aí na cidade de Framingham, né, onde o senhor está estabelecido, né, quanto tempo eu fui vizinho aí de Framingham, morei durante 4 anos na cidade de Marlborough, do lado aí, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu ministério, da igreja aí, enfim, como é que foi estabelecido, quantos anos o senhor está aí? Então, eu cheguei nos Estados Unidos em 2001, janeiro de 2001, né? E eu vim de um ministério, de certa forma, longo lá em Colatina, no Espírito Santo. Eu pastoreei essa igreja lá por 10 anos, e depois de 10 anos o Senhor me chamou para o exterior. Inicialmente eu não imaginava que fosse os Estados Unidos, achei até que fosse a Europa, que eu tinha feito uma viagem recente à Europa e tinha me encantado com alguns lugares lá, incluindo a Bélgica. Imaginei que talvez Deus estivesse me levando para a Europa, mas logo depois ficou claro que, na verdade, era para os Estados Unidos. E aqui estou desde janeiro de 2001, né? O mesmo ano onde aconteceu o ataque terrorista, né? Que em setembro daquele ano aconteceu o ataque em Nova York, né? O que afetou grandemente a vida de todo mundo que morava aqui, inclusive a minha vida. A minha também, eu já estava aí. Isso, porque o irmão então vai lembrar que o que aconteceu é que todas as leis imigratórias foram congeladas, né? E
nós estávamos aqui no país recentemente, desorientado, na verdade, sem saber muito o que fazer, porque quem chega não sabe bem o que faz. A gente carece de pessoas de bom coração para nos orientar e tal. E nessa história, sendo mal orientado e sendo explorado por alguns, acabou que perdemos alguns prazos e tal. Isso custou caro, mas que hoje eu entendo que estava no plano divino me manter estacionário aqui nos Estados Unidos por um período, porque Deus queria, inclusive, que eu alcançasse alguns desafios, né? Que eu realmente dominasse o inglês, que eu estudasse um pouco. Acabei fazendo vários cursos. Se eu tivesse viajando ida e vindo, eu não poderia ter feito. E, enfim, eu adquiri algum pano de fundo, né? Um certo conhecimento em algumas áreas que hoje são muito necessários para o tipo de ministério que eu estou exercitando, né? O meu ministério hoje aqui, ele é consideravelmente diferente do que eu fazia no Brasil, né? Apesar das igrejas serem menores, aqui a gente sabe, você está na Flórida, ainda é uma região melhor para crescimento de igreja. Mas Deus me plantou na região mais difícil de crescimento de igreja, que é o Nordeste americano, é onde estão as menores igrejas do país. Exato. É uma coisa incrível. Mas, mesmo assim, morando aqui, plantamos 2 igrejas. A primeira igreja, o meu filho cuida, é uma igreja já com cerca de 15 anos, mais ou menos. Sim. Na verdade, mais, porque é um pouco mais, porque 2006, 2016, 10, já quase 20 anos, né? A igreja, agora em 2026 vai fazer 20 anos. É uma igreja mais sólida, mais estabelecida e tal. E eu assumi um grupo de 12 pessoas na cidade de Framingham, porque um pastor amigo meu estava querendo se aposentar, não sabia o que fazer, estava com aquele grupo, e já com 70 anos de idade, e sem saber muito bem o que fazer, a esposa doente e tal, aí me chamou e me fez um desafio. Você não gostaria de cuidar desse grupo, porque ele precisava se aposentar, ele não tinha condições de continuar. Aí mudamos para a cidade e assumimos esse grupo, um grupo de 12 pessoas, e aqui começamos devagar, isso em final de 2017. E começamos com esse grupo, e foi através desse grupo que hoje é a New Time Church, que Deus começou a soprar o nome do nosso ministério, basicamente que para o mundo todo, né? Hoje a gente faz um trabalho de avivamento em vários lugares, inclusive vou estar em Portugal aí agora em dezembro, né? Primeiro final de semana de dezembro, realizando o Encontro dos Sedentos, que é um encontro de avivamento, de impacto, de cura divina, e etc. E tudo isso começou a acontecer a partir desse grupo de 12 pessoas. E hoje é uma igreja já melhor estabelecida, e dentro da realidade local, lógico, mas assim, que realmente tem sido um palco de coisas inexplicáveis, que nem eu consigo explicar, na verdade. Né? São coisas que Deus tem feito assim realmente de uma forma espetacular. E pastorear fora do Brasil é um desafio extraordinário, né? Algo muito, muito, muito difícil. Quem pastoreia no Brasil não tem noção de certos desafios que a gente enfrenta aqui, né? Gente, vamos compartilhando aí, vamos fazer essa live subir um pouco mais aí a audiência, talvez aí para 30, 40 pessoas. Nós estamos com 26 pessoas agora, 28. Compartilha aí, porque nós já vamos entrar no assunto que é o tema da live, tá? Aqui nós temos a Patrícia, Mara Patrícia, é uma pastora. Mara Carmelina, Graça e Paz, Apóstolo Jefferson. Até me desculpa, eu estava lhe chamando de pastor, então vamos mudar aqui. Amigos, seus amigos aqui, Moisés e Mara. Deixa eu ver, quem mais aqui? Mande aí a cidade que você está vendo a live. Manda para nós aqui. Esse casal mesmo é de Brasília, apóstolo Moisés, pastora Mara, lá de Brasília. Estive com eles agora um mês atrás. Mande aí
bota aí nos grupos da família, da igreja, manda para todo mundo. O assunto é espetacular. Para introduzir esse assunto, pastor, eu queria lhe contar um pouquinho como é que eu me apaixonei por Israel. Foi na minha adolescência, eu tinha aproximadamente 11 ou 12 anos de idade. Nós mudamos de uma casa, de um lugar para um outro lugar, meu pai, nós somos 4 irmãos. E quando nós chegamos nessa casa, era uma casa normal, mas eu comecei a olhar dentro das coisas, que tinha lá alguns móveis, algumas coisas, e eu encontrei um livro de um autor bem antigo, eu acredito que ele até não já tenha partido, chama-se Vim Malgo. Esse autor, ele escreveu um livro lá na década de 70, 80, alguma coisa assim, chamado Fogo Atômico no Oriente Médio. Esse foi um livro que me impactou poderosamente. Depois eu vim saber que a Chamada da Meia-Noite era um ministério de escritores, né, judeu, inclusive, Vim Malgo, né, se não me engano, ele é judeu. E aquilo ali me cativou muito, porque ele falou sobre naquela época, imagina, isso na década de 70, 80, ele falando sobre a questão do Iraque, a questão dos inimigos de Israel, a questão da geopolítica e algumas coisas assim que me chamou muita atenção, e eu me apaixonei, né, por essa temática, né, que é Israel, a sua cultura, enfim. E eu creio que eu tenho também uma descendência judaica, porque meu avô era pastoriza, e aí eu descobri que pastoriza é aqui do norte da Galícia, de Portugal, né, no norte ali da Espanha, Portugal, a Galícia. Então provavelmente eu tenha, seja um judeu sefaradita, não sei ainda, não posso afirmar, mas existem coisas que você vai sendo atraído, e eu fui atraído por isso, desenvolvi meu ministério, tudo, mas sempre algumas coisas. E um tempo atrás eu me aprofundei mais e comecei a tomar algumas decisões em relação a, principalmente, as festas bíblicas no meu ministério e na minha vida pessoal. E tem sido, assim, algo maravilhoso. Então eu queria primeiro lhe perguntar sobre essa questão. Quando o senhor foi despertado para isso, o que aconteceu? Como é que foi? O que isso representou na sua vida? Qual o impacto disso no seu ministério, na sua vida pessoal? Então, eu venho de uma igreja comum, né? Uma igreja como muitas que tem no Brasil, uma igreja de cunho batista renovada. A minha família era dessa igreja, eu cresci nessa igreja, lá eu fui ordenado ao ministério, lá eu casei, etc. O meu pastor era um homem de muito conteúdo bíblico, mas que não tinha muito foco nessas coisas. Ele era um cara, inclusive, muito neotestamentário, né? Um cara que pregava muitos evangelhos, pregava muitas cartas e tal. Ele não era muito de falar de coisas veterotestamentárias, a não ser numa ocasião ou outra. Então, eu cresci assim também. Então, o meu processo foi um processo, na verdade, gradativo, né? Depois de um certo tempo, eu me mudei para Colatina para pastorear uma igreja, inclusive histórica, uma igreja que tinha um testemunho, um passado muito interessante, um templo muito grande, etc. Eu assumi essa igreja com 25 para 26 anos de idade, e ali comecei. Então, gradativamente, eu fui sendo levado a entender a conexão entre Velho e Novo Testamentos, que a gente estuda no seminário, mas seminário, dependendo do seminário, é um negócio meio vazio, né? Meio apenas letra, aquela coisa. Você não sai do seminário pronto para absolutamente nada, essa é a verdade. Não. Mas eu comecei gradativamente a ser atraído, porque eu herdei do meu pastor um carisma profético muito forte. Então, o meu ministério sempre foi voltado para questões proféticas, né? E quando você tem um veio profético, você começa existe uma certa inquietude no seu coração, e você fica sempre em busca de alguma coisa, você está sempre em busca de alguma coisa, de ampliar conhecimento, de conhecer o Senhor um pouco melhor profundamente, de entender melhor como que
as nuances proféticas acontecem e tal. Então, é uma inquietude natural de quem tem algum tipo de carisma profético. Eu acredito que essa inquietude começou a me levar rumo à compreensão do que hoje eu entendo ser a Bíblia holisticamente falando, né? Interessante é que no início da minha fé, eu ficava titubeando entre o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Na verdade, o meu pastor, ele nunca se definiu com clareza, mas ele parecia ser mid-tribulacionista. E eu ficava naquilo ali, o tempo foi passando, aquilo não fazia muito sentido, o mid-tribulacionismo. Aí eu pensei, bom, se não é mid-tribulacionismo, é pós-tribulacionismo. E eu ficava naquela coisa ali, né, tentando me estabelecer. Aí um dia, conversando com uma determinada pessoa, que era pré-tribulacionista, e ela falou comigo o seguinte: olha, não há como você entender escatologia se você não mergulhar no hebraísmo. Você precisa estudar a língua e a cultura judaicas. Só assim a escatologia passa a fazer sentido. É verdade. E isso foi ainda no início do meu ministério. Eu fui ordenado em 1980 como evangelista. Em 1985 eu fui ordenado pastor. Então já são 44 anos, né, na estrada aí ministerial. E aí, aquela palavra, engraçado que ele não tentou me convencer, mas ele falou, olha, você é um cara estudioso, e o único jeito de você entender escatologia pelo ângulo correto é você entender, estudar o hebraísmo. Né? Estuda o povo, a cultura, a língua, a dinâmica judaica, etc. E aí aquilo começou a me incomodar. Aí em Colatina mesmo, pastoreando em Colatina, eu comecei a beliscar aquilo. Né? Foi. E aí comecei a perceber, ao estudar escatologia, eu comecei, ao estudar a cultura judaica, a língua e etc., eu comecei a perceber que nem o mid e nem o pós-tribulacionismo faziam sentido. Né? E, na verdade, a escatologia, quando você envereda por esse ângulo, a escatologia faz muito mais sentido pré-tribulacionista. Né? E aí, então, eu fui adquirindo convicção. E aí eu mudei para cá em 2001. Ao chegar aqui, uma das coisas que eu fiz foi, eu contratei um rabino judaico para me dar algumas aulas em casa da língua, do idioma. Isso aí não é qualquer pastor que fala, né? Não, não é. Eu queria estudar a língua, mas não apenas estudar friamente a língua, como se faz aí nos cursos online e tal. Eu queria estudar a língua com um rabino que fosse messiânico e que dominasse também as questões veterotestamentárias. Eu achei esse cara e ele ia na minha casa uma vez por semana, me dava aulas, e aí a minha mente parece que explodiu, assim, parece que saiu o tampo da minha cabeça. E a minha compreensão realmente mudou muito radicalmente. É espetacular. E foi quando, então, eu passei a valorizar mais o pano de fundo veterotestamentário. E, inclusive, a ortodoxia judaica tem um valor inestimável. Pessoas fecham o coração para os judeus ortodoxos pelo fato deles não reconhecerem Jesus, mas tudo isso é profético, isso está profetizado na Bíblia. Claro. Entendeu? Não é nenhuma culpa direta da geração atual, isso foi herdado. Foi herdado, né? De muitos herdado, séculos. Exatamente. Então, mas o judeu ortodoxo, eu tenho um amigo em Israel hoje, um grande rabino em Israel, chamado Ariel Aloro, que é um dos rabinos lá da prateleira de cima do rabinato judaico, um homem de Deus. Ele crê em Jesus, ele não é messiânico, porque messianismo no judaísmo é uma doutrina bem específica. Né? Não, ele é ortodoxo, judeu ortodoxo, judaico, como tantos outros, mas que despertou para o fato de que Jesus é, de fato, o Messias que veio como Yeshua ben Yosef, né? Jesus, filho de José, e que virá pela segunda vez como Yeshua ben David, né? E Jesus, o filho de Davi. Rei, né? Ele entendeu esses dois movimentos messiânicos de Cristo, e há um movimento em Israel ortodoxo, não messiânico, ortodoxo,
que está começando a trilhar o mesmo caminho de considerar a possibilidade de que eles tenham realmente cometido um grande erro e que Jesus realmente possa ser o Messias que eles ainda esperam e que nunca aparece, Que legal. porque já veio, na verdade. Então foi assim Inclusive, que eu quando me eu tive em envolvi com Israel, as festas judaicas, com as festas do Senhor, melhor dizendo. A expressão festas judaicas não é pecado, mas ela não não tá. reflete a verdade. A verdade, como diz Levíticos 23, por exemplo, versículo 2, né, onde a Bíblia fala sobre os filhos de Israel e diz eles as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Então, Sim. elas são do Senhor. Agora, dadas a Israel, porque o Senhor ia dar para quem? Ia dar para os filisteus? Ia dar para os amalequitas? Não. Não faz sentido. Não. Tinha que dar para Israel, Lá. mas não são de Israel, elas são do Senhor. Não são exclusivas, né, de Israel. Exato. Eu, quando estive em Israel, soube, não faz muito tempo, que Jesus era o personagem mais estudado na Universidade de Jerusalém. Deixou de ser o Moisés para ser Jesus. Né? Pelo menos a informação que eu tinha é isso. Isso é algo extraordinário, né? Porque é um sinal de um despertar, né? Despertar. Deixa eu citar aqui algumas pessoas aqui. A Dilene do Rio de Janeiro, a Paz. Quem mais aqui? Rio Claro, Dilene. Carla, São Caetano do Sul. Kátia Mota, São Caetano do Sul. Quem mais aqui? Emerson Teixeira, Graça e Paz, Apóstolo Jefferson. Pastores Margarete e Roberto, do Ministério Adorg. Quem mais aqui? A Rosemary entrava. Caldas Novas, Goiás, Emerson Teixeira, São Caetano do Sul. Quem mais aqui? Bastante gente aqui. A paz do Senhor Jesus a todos. Silvana Carvalho, 222. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem mais aqui? Bastante gente aqui. Meus bisavós também são de Portugal, Lisboa. Sou família Ferreira e Pereira Barbosa do esposo. Ok. Bom, tem muita gente aqui. Vai mandando aí, gente. Nós estamos com 43 pessoas. Marcos Ribas, que entrou aí, que é um amigo também, é um cara muito bem letrado em judaísmo, em hebraico, e também um bom conhecedor do assunto, pastor Marcos Ribas. Quero conhecer. Quero conhecer. É um amigo aí, um homem de Deus. Silvia diz o seguinte: vim me apaixonar pelos assuntos judaicos através do apóstolo Jefferson, pois foi criada no ministério fechado para esses conhecimentos, mas eu sempre fui ligada à terra de Israel. Eu já era diferente, diz ela. Que mais aqui? Uau, que benção, apóstolo. O Senhor já tinha um entendimento do céu, tal. Alguns comentários aqui. Enfim, nós temos aqui Érica Monteiro, Paz do Senhor Jesus Cristo. Érica de Belém. Solvânia de Vitória do Espírito Santo. Pastora Nini, Espírito Santo. Nini é minha irmã, pastora Nini, essa é minha irmã. De Freitas, Divina Rosa, apóstolo, o senhor tem esses materiais em apostilas ou PDF, ou mesmo em livros, para vender, para que a gente possa aprender um pouco sobre essa cultura? É uma pergunta dela aqui. Eu tenho 3 livros que transitam mais ou menos nessa área. O primeiro livro é A Lei das Primícias, explicando a lei das primícias do ponto de vista do crescimento financeiro. Por que você não encontra judeu pobre? Né? Por que não existe judeu pobre? Não. Esse livro trata disso. O segundo livro é a Festa da Colheita. Então eu falo sobre as festas, como nós vamos tratar aqui hoje, estamos tratando, na verdade, e levo para o lado profético também. E o terceiro livro, que é o padrão profético das primícias, que é diferente do primeiro, porque esse trata muito mais de escatologia, de questões escatológicas. Por que a escatologia só faz sentido pré-tribulacionista? O estudo das festas levam a essa conclusão. Né? Vou tomando meu chimarrão aqui. Bom tempo, Israel. Graça e paz, apóstolo Goiânia. Patrício, uma pastora querida, me manda um zap. O pessoal manda mensagem aqui, um para o outro.
Bom, gente, a última chamada agora, antes de nós entrar no assunto. Quem pegar o bonde pegou, quem não pegou vai ficar de fora. Então manda agora aí o link, clica no aviãozinho aí, manda agora para todo mundo que você conhece, porque eu vou começar agora a conversar com o apóstolo Jefferson sobre as festas bíblicas e principalmente algo que eu acho fundamental nós entendermos a questão do tempo, do cronos, do kairos, da janela, do portal, enfim, essas coisas todas. Apóstolo, eu queria que o senhor começasse a introduzisse esse assunto em relação a essa comunicação de Deus com o nosso tempo. Eu acho isso muito importante, é muito esclarecedor isso. Como é que Deus comunica conosco? Que forma que ele faz isso no nosso tempo, porque né, o tempo de Deus é outro. Vou deixar que o senhor esclareça isso para nós. Muito bem. Para a gente poder entender isso, a gente precisa entender a natureza de Deus, né? Imagina que Deus, ao criar o tempo, ele já existia antes do tempo, né? Uhum. Deus existia antes do universo, antes da criação da matéria. Ele já existia. Por isso ele então, é atemporal, né? Atemporal, ele não é sujeito ao tempo. Se ele é o criador do tempo e é sujeito e não é sujeito ao tempo, ele não pode morar no tempo. Ele não pode habitar no tempo, porque ele é criador daquilo, ele mora fora daquilo, né? Sendo assim, em 2 Coríntios 6:2, Paulo fala sobre o kairos, né? Ele fala sobre o tempo aceitável, que no português aparece 2 vezes o mesmo chamado tempo aceitável, né? Mas que, na verdade, ele trata as duas expressões de uma forma diferente. Então, ele trata o kairos, que a gente chama de o tempo de Deus, mas que, na verdade, se você for olhar o texto com carinho, e se você for olhar a palavra kairos em outras situações do Novo Testamento, a palavra tempo para kairos não é a melhor expressão, tá? A melhor expressão para esta palavra é portal, né? Portal divino. O kairos, ele não é outra coisa senão parênteses ou portais que Deus criou para ele interagir diretamente com a nossa cronologia, né? Então, ele funciona, esses portais funcionam como aberturas, como eu costumo chamar de bolhas, né? Como se fossem bolsões de ar que uma pessoa encontra num navio naufragado, e ela vai, quando chega lá no casco, ela encontra um bolsão de ar, e ali ela tem um tempo de respiro, de renovar as forças e etc. O kairos é mais ou menos isso, são portais que Deus criou, né? Existem os portais pré-estabelecidos, que são os dos quais estamos falando hoje, que são conhecidos biblicamente como as festas do Senhor. Esses são os portais pré-estabelecidos. E existem os portais soberanos, aqueles portais que não são pré-estabelecidos, mas que Deus abre quando quer também, sobre a sua vida, sobre a minha vida, e ele causa mudança. Por exemplo, eu tive uma experiência com Deus em novembro de 2020, que foi um kairos pessoal, né? Deus abriu um parêntese na minha vida em novembro de 2020, e esse parêntese virou a minha vida de pernas para o ar, né? Mudou radicalmente a minha vida, mudou o meu ministério, mudou tudo à minha volta. Ou seja, é um kairos pessoal que eu experimentei em Deus. Mas o que nós estamos falando hoje aqui são os kairos pré-estabelecidos, que são 7 festas, né? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur e tabernáculos, né? A festa da expiação e tabernáculos. São as 7 festas. Essas festas, elas são uma espécie de pré-acordo
entre Deus e o seu povo. Ok. E quando eu digo o seu povo, eu estou dizendo o povo de Deus de um modo geral. Por isso que, mesmo que a gente carinhosamente chame esses portais de festas de Israel, não é assim que a Bíblia chama. Uhum. A Bíblia chama de festas do Senhor, celebrações do Senhor, porque são apontamentos que ele criou para interagir com o seu povo. Eu poderia dar aqui vários exemplos, eu vou dar pelo menos 2 ou 3. Assim, Tá? só um pouquinho, apóstolo. Assim como a ceia do Senhor? Exatamente, exatamente. Costumo dizer, toda vez que a gente vai fazer a ceia aqui, eu digo, a ceia não é da New Time Church, a ceia é do Senhor. Uhum. Porque tem aquelas igrejas das chamadas ceias restritas, né? Uhum. Você só pode tomar se você for membro daquela igreja. Quer dizer, aquela ceia é da igreja, não é do Senhor. Exato. A ceia do Senhor é para o corpo de Cristo. Se você está visitando a minha igreja, você não pode tomar ceia, por quê? Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Então, voltando na questão das festas, elas são portais pré-estabelecidos por Deus para ele interagir. Então, aqui vão alguns exemplos. Deus estabeleceu a Páscoa na saída do povo do Egito. Okay. Agora, é bom lembrar que, embora a Páscoa tenha sido estabelecida da forma como nós conhecemos hoje, em Êxodo 12, embora ela tenha sido estabelecida dessa forma doutrinária como nós conhecemos, o povo já praticava algo semelhante a isso, porque, por exemplo, o nascimento de Isaac se deu no período do que depois seria a Páscoa, e eles já comiam pães asmos naquela época. Entendeu? Sim. Já comiam pães asmos. Então Deus estabelece a Páscoa, o que hoje chamamos de Páscoa, na mesma época em que Isaac nasceu. Ali começa a Páscoa, porque Isaac lá na frente vai se tornar um tipo de Cristo. Exato. Então Deus estabeleceu a Páscoa na mesma época. Isso é facilmente provado biblicamente, de que na época que Isaac nasceu, porque inclusive quando os 3 anjos apareceram a Abraão, sim, aquele era o período dos pães asmos. Então ele já praticava o sacrifício de animais e o alimentar-se de pães asmos. Naquela época só não chamavam de Páscoa, porque a palavra Páscoa, quer dizer, passar por cima, está ligada ao anjo transitando, o anjo da morte transitando no Egito e passando por cima das casas que tinham sangue. Por isso que ganhou o nome de Páscoa. Podemos dizer que ela foi renomeada no Egito. Exatamente. A prática foi renomeada e foi reconfigurada com um processo doutrinário bem específico que apontaria exclusivamente para Jesus. Tá? Então, muito bem, olha bem. Isaac nasceu no que seria a Páscoa. O povo de Israel saiu do Egito na Páscoa. Eles cruzaram o Jordão para entrar na terra na Páscoa. Tanto que eles tiveram que comer os pães asmos, circuncidar o povo e etc., para poder não entrar impuro do lado de lá. Exato. E vários outros acontecimentos ao longo da história se deram, eu me refiro a acontecimentos específicos, especiais, se deram por ocasião da Páscoa. Por exemplo, os pães que Jesus, os primeiros pães que Jesus multiplicou, eles foram multiplicados por ocasião da Páscoa. E você vai encontrar uma série de acontecimentos importantes dentro desse portal. Então, é coincidência? Claro que não. Então, o senhor está me dizendo que esses milagres extraordinários foram numa janela específica que Deus abriu. Dentro de uma janela. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O povo de Israel, o milagre que Elias fez com a mulher viúva lá de Sarepta se deu por ocasião da Páscoa. Uau. É só você ler, você vai ver que era Páscoa. Está lá no texto. Entendeu? O chamado de Gideão se deu na Páscoa. Uau. Para defender Israel dos midianitas. Eu não sabia. Sim, e está tudo no texto. É porque se a gente for agora passar texto por texto, essa live não termina nunca. Mas salve esse vídeo e vão em busca das respostas. Quando o Gideão oferece o sacrifício, que o anjo aparece para ele debaixo do carvalho, capítulo 7 de Juízes, o anjo aparece para ele debaixo do carvalho que está em Ofra, e ele vai, quando o anjo diz quem é, ele fala, então espera um pouquinho que eu vou trazer um sacrifício
ao Senhor. Por que ele está trazendo o sacrifício? Porque aquele período é o período da Páscoa, porque aquele sacrifício é o sacrifício das primícias. É o sacrifício das primícias. E aquilo fica provado mais à frente no capítulo 8, no final do capítulo 7, perdão, quando aparece o pão de cevada girando no território dos midianitas, porque o pão de cevada era o produto da festa das primícias, que acontece logo em seguida à Páscoa. Sim, interessante. Então, por aí vai. Poderia mostrar aqui uma série de outros fatores que mostram que essas coisas aconteceram por ocasião da Páscoa. Número 2, o templo de Israel, os dois foram destruídos no mesmo dia, mesmo com 400, quase 500 anos de diferença. Os dois foram destruídos no mesmo dia, dia 9 de Av. Como é possível? No mesmo dia, com quase 500 anos de diferença. Ou com 500 anos de diferença. Você está entendendo? Sim. Então, coincidência? Não, é um portal de destruição. O mês de Av, para Israel, se tornou tão lendário que, quando chega o mês de Av, o exército de Israel entra em alerta máximo, porque as maiores destruições causadas em Israel ou aos judeus, em grande parte, aconteceram no mês de Av, e algumas delas no dia 9 de Av. Sim, sim. Entendeu? Interessante. E como é que o senhor... deixa eu lhe fazer uma pergunta, não perca aí o seu raciocínio, mas abrindo um parênteses aqui. Como é que o senhor lida com as críticas em relação a fazer essa conexão de portais, de janelas, de tempos? Como é que o senhor lida com isso em relação a críticas? Porque isso aí, com certeza, o senhor deve enfrentar. Mas lógico, rapaz, você é criticado por falar das festas, você é criticado por falar em línguas, você é criticado por jejuar, você é criticado por não jejuar, você é criticado por orar muito, você é criticado por orar pouco. Então, se você for dar bola aos haters, né? Se você for dar bola àqueles que criticam, você não dá um passo nem para frente nem para trás. Você tem que ficar congelado onde você está para poder tentar agradar a todos, mas aí vão aparecer aqueles que vão te criticar por não sair do lugar. Então, veja bem, os cristãos hoje comemoram Natal, que não tem absolutamente nada a ver de bíblico. Eu não paganismo, na verdade, né? Eu não sou do tipo de ficar perseguindo quem faz essas coisas. Mas eu estou mostrando aqui. A gente comemora Natal, que não tem nada de bíblico. Duvidosa, exatamente. Não tem nenhum significado bíblico em comemorar o Natal. Provadamente, Jesus não nasceu no Natal. Provavelmente, Jesus nasceu na festa de tabernáculos, que foi entre setembro e outubro. E é a maior probabilidade, porque e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, isso aí é uma linguagem de tabernáculos. Né? Então, não tem nada... Mas a crentaiada comemora. A crentaiada comemora a Páscoa do coelhinho e do ovo de chocolate. Entendeu? E o pessoal comemora coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, e ninguém critica, ninguém fala. Pasmem, existem igrejas americanas que comemoram Halloween. Eu sei. Isso eu sei. Você sabe disso, você mora aqui. Entendeu? Sei disso. Então, e quem é que persegue isso e combate? Ninguém. Agora você vai celebrar profeticamente, eu já vou explicar a diferença. Profeticamente, as festas do Senhor. Aí aparecem os haters para dizer que você está judaizando a igreja, que isso é desvio da verdade, que eu não sei o que, etc. Não é desvio da verdade. Agora, a diferença entre o Israel, enquanto povo, Estado, celebrar as festas e a igreja celebrar as festas, a diferença é muito simples. É porque Israel celebra a sombra, nós celebramos a substância. Então, quando Israel está celebrando as festas, algumas delas, eles não sabem nem para que elas apontam. Nós, quando celebramos profeticamente as festas, isso significa que eu não tenho que seguir o ritual todo rigorosamente como o povo judeu faz, porque eles não sabem que direção aquilo aponta, nós já sabemos a conclusão daquilo, já sabemos para onde aquilo aponta. Então, nós celebramos. É como celebrar o aniversário de alguém que já nasceu. Então, Israel está celebrando a gravidez. Nós estamos celebrando o aniversário. Essa é a diferença.
Então, a pessoa já nasceu, então agora eu vou abandonar? Não, já nasceu, para que celebrar aniversário? A pessoa já nasceu. Não, todo ano a gente celebra o fato daquela pessoa estar no nosso meio, ser uma realidade. É isso. Celebrar as festas é como celebrar o aniversário de alguém, portanto, é celebrar o cumprimento delas, no sentido profético do que aquilo representa para a igreja. Inclusive o cumprimento das profecias, né? Incluído o cumprimento das profecias e a compreensão dos portais. Porque quando você entende os portais, por exemplo, se você vai ler, eu sugiro sempre Levíticos 23, porque é o melhor resumo que tem das festas. Tem vários lugares do Velho Testamento que fala das festas. Mas Levítico 23 traz aquele resumão, né? Da primeira até a última. Então você entende melhor a sequência delas. E toda vez que muda o assunto, quando fala, por exemplo, sobre... começa, por exemplo, na Páscoa, né? Qual é a primeira coisa que diz quando vem o início de uma celebração? A festa diz. Normalmente são duas coisas. Você não fará obra servil. Número 2, santa convocação. E número 3, oferta. Exato. As 3 características de qualquer celebração do Senhor que Israel celebrava no Velho Testamento. O que significa que quando esses portais chegavam, Israel tinha que lançar sementes nesses portais. E as sementes eram oferendas ou ofertas. É por isso que o diabo copia a Bíblia. O diabo não tem nada de original. Pode observar, por exemplo, que as religiões afrodescendentes, todas elas celebram algum tipo de festas e todas elas são marcadas por oferendas e sacrifícios. Porque são as ofertas e os sacrifícios que estabelecem aliança relacional. E é aí que os haters se perdem. Porque não se trata de aliança de salvação. A aliança de salvação está em Cristo e ponto final. Sim. Mas o fato de você ser salvo por Jesus não quer dizer que você é íntimo de Jesus. Não quer dizer que você se relaciona dia a dia com Jesus. Sim. Quantas pessoas aí, inclusive igrejas que ensinam isso, que uma vez salvo, salvo para sempre, você não precisa se preocupar com isso nunca mais, e acabou, você pode viver do jeito que você quiser, que você vai ser salvo anyway. Entendeu? E não é verdade. Tem o lado relacional. Exato. Então, o que é gratuito no reino de Deus? A salvação, é pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Exato. Pronto. Depois disso, todo o restante tem um custo, tem um preço. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Tem um custo. Você tem que gastar tempo em jejum, oração, buscando, indo nas vigílias. Tá entendendo? É só ver o povo lá em Atos, quando estavam reunidos lá. Você quer um dom espiritual específico? O que Paulo diz? Procurai os melhores dons. Então você tem que focar naquilo, começar a buscar, clamar a Deus, pedir, chorar e etc. para alcançar aquilo. Então a salvação é gratuita, todo o restante tem um custo. Uma vez que você entrou... Pode concluir. Uma vez que você entrou, agora você passa a entender o valor dessa pérola que Jesus disse. O reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola de grande preço num campo. E ele foi lá, olha bem, ele encontrou a pérola num campo. E o que ele fez? Ele comprou o campo. Então, encontrar a pérola é de graça. Agora, quando você encontra, meu filho, aí você vende até as calças para você poder alcançar o restante, porque você entende o valor do restante. Claro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque pode ser que pessoas aqui que estejam nos assistindo tenham essa dúvida. Como é que o senhor responderia uma pessoa que pensa assim, não, mas Deus me ouve qualquer tempo, se eu orar agora, Deus me ouve, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir e tal. E o senhor, relacionando essa questão das festas aos portais, como que o senhor responde isso? Será que Deus está ouvindo também? Ou nos portais é diferenciado? Tem sei lá. Como é que o senhor responde isso? Eu respondo com Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, Paulo falando, ouvi-te em tempo aceitável, né? E socorri-te no dia da salvação. Então, o que Deus está fazendo quando o tempo aceitável não chegou ainda?
O que ele está fazendo quando o dia da salvação não chegou ainda? Ele continua te ouvindo? Continua. Mas a resposta vem no portal. O portal é o ambiente criado por ele para as respostas. Aí eu vou repetir algo, talvez alguém que entrou agora não estava no começo. Existem os portais pré-estabelecidos, que estão as festas, são as 7 festas do Senhor: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Esses são 7 portais pré-estabelecidos. E existem os portais pessoais, são aqueles portais que Deus abre para você exclusivamente, em um determinado tempo do seu Cronos, porque o Cronos é o tempo linear. Para nós começa em 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro. Esse é o Cronos. Esse é o tempo linear. O Kairos são os parênteses que Deus coloca dentro desse Cronos. E dentro desse Cronos acontecem coisas na sua vida ao longo do tempo. Inclusive, se eu perguntar para vocês, cita 3 coisas que aconteceu na sua vida ao longo do tempo que você nunca mais esqueceu. Você vai lembrar. Foi isso em 1900 e tanto, isso não sei quando, isso não sei quando, isso não sei quando. Por quê? Foram kairós, foram parênteses que Deus abriu de inserção dentro do seu Cronos. Então, você não lembra de certas coisas que passaram, porque são coisas cotidianas do seu Cronos, mas você nunca vai esquecer essas inserções divinas, porque elas deram um rumo para a sua vida, e isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Teve um impacto diferenciado. Vou dar um exemplo que é muito claro na Bíblia: o encontro de Paulo com Cristo. Você vê, Paulo está vivendo a sua vida cronológica até aquele dia quando o Senhor aparece para ele, e ali, meu irmão, o cara cai no chão, como diz outro, cai do cavalo. Não tem a palavra cavalo lá, mas é óbvio que ele estava num cavalo. Ele cai no chão e ali ele tem um encontro com Deus. E olha, era um kairós pessoal, porque as pessoas que estavam em volta não ouviram a voz do Senhor, as pessoas que estavam em volta não viram a grande luz, as pessoas que estavam em volta não participaram daquele momento, porque não era um kairós coletivo, era um kairós individual. E ali a vida de Paulo mudou e nunca mais foi a mesma. E ela deu direcionamento para o seu ministério, para o seu chamado. Nunca mais ele voltou a ser o mesmo. Então, particular, né? É algo que Deus faz pessoal para aquele momento, para aquela pessoa específica, né? Novembro de 2020, eu tive um kairós. Eu tive vários ao longo da história. Sim. Mas eu cito esse que é o mais recente. Só um pouquinho, apóstolo. Tem mais uns comentários aqui. Muitas pessoas aqui entrando. Deixa eu ver aqui. Débora, glória a Deus. Marta, 89, graça e paz. A live ficará salva? Sim, irmã. Vai ficar salva a live, tá? No meu perfil. E vai ficar salvo também no perfil do apóstolo, porque ele aceitou a colaboração. Então, vai ficar lá também. Patrícia Regiane Ribeiro é forte. O que mais aqui? Mais alguém? Verdadeiro absurdo. Patrícia Regiane Ribeiro deve estar reagindo a algum comentário aqui. Sérgio, Deus me livre, Halloween. Não daríamos um passo. Muito conhecimento da palavra. Perfeito, apóstolo. É isso mesmo. Margarete. Enfim, muita gente comentando aqui. Nós estamos chegando para o final da live, mas eu quero que você mande ainda. Vamos mandar para mais um pouco de gente aí para nós vermos irmos para o final aqui e alguém poder apreciar esse momento final aqui em relação a esse tema tão poderoso que são as festas bíblicas. Eu queria que o senhor contasse, então, algum dessas janelas que foram especiais na sua vida, que trouxe uma virada de chave, que trouxe uma mudança assim que o senhor não esperava, foi algo assim além do que a sua expectativa. Ok, antes de entrar nisso, deixa eu esclarecer algo, não esclarecer, adicionar algo para uma informação anterior não ficar incompleta. Ok. Esses kairós que nós hoje chamamos de festas, a Bíblia chama de festas do Senhor, celebrações do Senhor, que inclusive no hebraico é moedim, que significa
datas marcadas, datas apontadas. É como você colocar na agenda, dia 22 de janeiro eu vou encontrar fulano em tal lugar. Por exemplo, aquilo ali é uma data marcada. Então, o que o Senhor fez foi isso, foi escolher datas específicas e estabelecer para interagir com o seu povo. O que eu faço nessas datas? Eu lanço sementes. Então, isso seria importante o senhor nos dizer exatamente o que o senhor faz nessas datas. Então, eu tive uma experiência agora. Eu oferto na vida de pessoas ou na igreja, eu oferto, normalmente eu oferto na vida de pessoas que de alguma forma me afetaram, pessoas que me abençoaram, pessoas que fizeram algo por mim durante aquele período, normalmente eu faço assim, tá? Então, alguém que me ensinou algo novo, alguém que orou por mim, alguém que fez algo por mim, eu vou lá e oferto na vida dessas pessoas. Então, todo o portal, tanto eu quanto a minha esposa, lançamos sementes. Por isso que eu citei Levíticos 23, para não ficar na minha palavra. Vai lá e leia. Vai lá e leia. Levíticos 23. Você vai encontrar todas as 7 festas delineadas e todas elas são marcadas por 3 coisas. Número 1, não fazer obra servil, porque isso aí era simbólico pelo fato de Israel ter a marca do sábado. Isso era simbólico, que tinha a ver com a não dependência de si mesmo, da sua força física, da sua capacidade de produção. Então, o simbolismo, você depender de Deus. Não fazer obra servil. Número 2, santa convocação. E número 3, oferta. Seja ela sacrificial, que era sacrificar um animal, ou seja ela oferta financeira, que eram as ofertas de manjares, que era basicamente lá no campo, pegar a colheita, o cereal, cevada, trigo e etc., e levar e oferecer no templo. É diferente da sacrificial. Porque as pessoas dizem assim, mas lá oferecia porque tinha que oferecer sacrifício porque Jesus não tinha vindo. Não, essa é a oferta sacrificial. A oferta para a remissão de pecados. Essa não era a única. Essa era uma das ofertas. Mas tinha chamado a oferta de cereais, porque como naquela época, principalmente no período pré-Novo Testamento, não havia praticamente moeda financeira, dinheiro. O dinheiro surgiu ao longo do tempo, né? No tempo, por exemplo, de Abraão, de Moisés, de Josué. Como é que se fazia comércio? Como é que se comprava e vendia coisas? Com a produção, com a sua produção. Então, se você era pecuarista, você trabalhava com criação de animais, qual era a sua moeda? Animais. Se você era fazendeiro e agricultor, qual era a sua moeda? Os cereais, as frutas, os alimentos e por aí vai. Então, quando a Bíblia fala sobre trazer uma oferta ao Senhor, a Bíblia está falando de dinheiro. Só que é o dinheiro da época e hoje é o nosso dinheiro. É o dinheiro de hoje. Então, esses portais, eles são portais. Pastor Gideão, se a igreja não tivesse sido privada disso, desde o começo, a igreja hoje seria um organismo completamente diferente. Porque assim como não há judeu pobre, não deveria haver cristão também miserável. E quando eu digo pobre, não estou falando de rico no sentido de dinheiro. Muito dinheiro no banco. Riqueza para as pessoas diferem. Tá? A riqueza para o Elon Musk são bilhões de dólares. Riqueza para uma pessoa que trabalha, que é assalariado, é uma outra realidade, mas também é riqueza. Também é riqueza. Então, a ideia de Deus é essa. Eu criei portais para vocês lançarem sementes, para que a sua semente seja maximizada, para que o potencial da sua semente seja levada ao nível máximo. Então, nós moramos nos Estados Unidos. Nós sabemos que aqui nos Estados Unidos existem temporadas dentro da agricultura americana que são bem específicas. Por exemplo, aqui no norte tem o período certo de plantio e de colheita por causa do inverno. Primavera, verão, outono e inverno. As 4 estações aqui são muito bem definidas. Então, aquilo que é plantado no norte para colher tem que ser plantado na época certa e colhida no tempo certo. Maçã, por exemplo, ela só funciona se ela for plantada na época certa para dar fruto na época certa. Fora das épocas, simplesmente não funciona. Maçã
pera, uva, as frutas de clima frio, não é? Por quê? Porque você está tentando produzir algo fora do portal. Deus criou o portal de propósito. Então, a agricultura é um bom exemplo. Você quer colher? Quer. Você tem que plantar no portal certo, ou seja, o período do ano certo, para que você possa colher no período certo. Entendi. E assim se dá no mundo espiritual. Então, você pode contribuir e ofertar o ano inteiro? Pode, eu faço isso. Para isso nós temos os dízimos, nós temos as ofertas comuns nos cultos e igrejas. Tudo isso funciona. Mas nessas épocas, o senhor costuma fazer uma oferta especial. Eu costumo fazer nessa... E outra coisa. E Deus tem o tempo da resposta. Tempo da resposta. E isso ajuda na nossa espera. Sim. Se eu não entender como Deus trabalha, eu me perco no Cronos. Ah, Deus falou isso assim, assim, mas já tem tanto tempo e nada aconteceu. Aí a pessoa desanima. Por quê? Ela não sabe que está por acontecer, mas está por acontecer dentro de uma janela divina. Tá? É o que Paulo diz em 2 Coríntios 6:2. Porque as pessoas relacionam muito a questão do evangelho com a salvação, né? O evangelho, uns chamam de evangelho da cruz, o evangelho da salvação e tal. Eu tenho um pensamento que a salvação é o primeiro degrau no reino de Deus. Para mim, a salvação é o primeiro step, é o primeiro degrau onde que uma pessoa acessa o reino de Deus. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, achará alimento. Agora, existe um processo aí de crescimento dentro deste reino, porque a Bíblia diz que nós somos transportados, né, do reino das trevas para o reino da luz. Enfim, nós fomos agora enxertados e introduzidos nesse reino. E eu tenho uma ideia de que uma coisa é o evangelho da salvação, outra coisa é você viver no reino de Deus, desfrutar da herança que a Bíblia diz no Novo Testamento várias, que nós somos filhos de Abraão pela fé em Jesus, nos tornamos filhos de Abraão pela fé em Jesus. Ou seja, eu tenho que ter acesso a essa herança, porque na minha cabeça a herança é uma coisa que não fui eu que trabalhei. A herança foi o meu pai que construiu, certo? Então a herança é algo que eu acesso de alguém que está deixando para mim, correto? Corretíssimo. Então, na minha visão, ainda estou na superfície ainda, mas na minha visão, na questão da nossa vida cristã, a salvação é o primeiro passo. Nós temos que agora aprender a caminhar e acessar essas coisas tão maravilhosas como as festas bíblicas, esses portais, essas janelas que Deus abre para nós, para que a gente possa, de fato, ver o que o senhor acabou de dizer em relação a que não existe judeu pobre, né? Ou seja, eu nunca vi, não conheço judeu pobre. Por quê? Porque eles estão acostumados àquele acesso. E eles são ensinados duas coisas que um judeu faz com o filho que nasce. A primeira coisa é, ao aprender a ler, ele tem que ler a Torá. Sim. Ele tem que ler a Torá. Então, uma criança aí com 8 para 9 anos de idade já leu a Torá pelo menos 2 vezes. Tá? Número 1. E número 2, lançar semente nos portais. Eles são ensinados do berço. Do berço. Sim. Eu moro numa região muito judaica, e aqui é discrepante você entrar, por exemplo, num bairro judaico. Nós temos 2 bairros aqui muito judaicos, o Newton e o Waltham, né? Você deve conhecer, você morou aqui. Você entra nesses bairros, você fica impressionado. A diferença é muito absurda. O nível desse povo. É verdade. Aí você tem que entender por quê. Os maiores bancos americanos são de famílias judaicas. Por que Hitler perseguiu os judeus na Segunda Guerra Mundial? Pouca gente sabe do que eu vou dizer agora. Ah, porque ele queria uma raça pura, uma raça ariana pura. Não, não é o motivo real. Porque se fosse por isso, ele teria perseguido outras etnias. Sim. Por que ele perseguiu os judeus para matar 6 milhões de judeus? Porque a Alemanha estava afundada em dívida com banqueiros judeus. A Europa, na verdade, estava endividada
com famílias judaicas emprestando dinheiro a juros altíssimos e os países foram se endividando. A Alemanha estava afundada em dívida. O que Hitler estava tentando fazer, além de estabelecer a raça ariana, ele estava tentando eliminar a dívida da Alemanha, matando os credores. E expropriando os seus bens. Exatamente. Por quê? Porque chegou um ponto em que os judeus estavam se tornando donos da Europa, que acabou voltando a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Que as famílias que permaneceram lá voltaram a crescer, voltaram a prosperar e hoje são os maiores banqueiros do mundo. Sim, entre outras coisas, né? Dentre outras coisas. Várias áreas de tecnologia. É só ver os ganhadores de prêmio Nobel, a grande parte deles, cerca de 60%. A grande maioria é judaica. Ou é judeu, ou é cristão. A maioria é judeu, né? Agora, para nós encerrarmos, nós passamos aqui já alguns minutos, mas está tão bom aqui, e o pessoal está aí que não abandona a live de jeito nenhum. Eu queria que o senhor, para finalizar, o senhor dissesse assim, o que uma pessoa que nunca celebrou festa, que nunca né, se preocupou com isso, como é que ela deve começar? O que ela deve começar a fazer? Muito bem. Bom, dependendo da igreja que a pessoa frequenta, ela terá, inclusive, dificuldades de crescer nessa área, né? E eu não quero aqui também gerar problemas para ninguém, né, com suas igrejas, etc. Mas se a pessoa tem uma liberdade de crescer nessa área, a primeira coisa que ela precisa é de um modelo. Então ela precisa se inspirar em alguém, né? Ela precisa seguir alguém que ensina isso com responsabilidade e então começar a praticar. Por exemplo, nós, das 7 festas, a única que nós celebramos integralmente é a Páscoa. A Páscoa a gente celebra integralmente. A gente começa no dia anterior, tirando o fermento de dentro de casa, fazendo a cerimônia da Páscoa. Inclusive, nós temos esses vídeos no nosso canal aqui no YouTube, e a gente celebra integralmente, tá? Com todos os elementos da celebração e tal. Por quê? Porque a Páscoa, como você acabou de dizer agora aí, a Páscoa é o início de tudo. A Páscoa representa a salvação. É a sua inserção no reino. Como que você entra no reino? Você entra no reino sendo salvo por Jesus. E a salvação em Cristo é representada pela Páscoa. Então, toda vez que o indivíduo é salvo por Jesus, ele acabou de entrar na Páscoa. Ele acabou de celebrar a Páscoa, inconsciente mesmo inconscientemente. Então, nós celebramos ela integralmente. As demais, a gente celebra profeticamente. Como? Falando, orando, jejuando, ofertando nesses portais, por a gente entender que esses portais têm uma significância muito grande. Eu já tive a experiência de dar uma oferta num dos portais e receber, dias depois, 100 vezes mais. Bom. Eu estou aqui falando, a minha esposa está escutando ao lado. Eu já tive essa experiência de ofertar num portal e voltar para mim 100 vezes a medida daquilo. Poderoso. E eu nunca tive uma experiência dessa fora dos portais. Fora dos portais, nós temos a manutenção. Deus dá manutenção no relacionamento conosco. E claro, há bênçãos que vêm a você fora desses portais pré-estabelecidos. Tem. Como é que eu chamo isso? Kairós pessoal. São os momentos de Kairós pessoal de Deus para com você. Sim. Simplesmente assim. Como o caso de Paulo, que eu acabei de descrever. Deus tem poder para intervir em qualquer história. Deus tem o poder de intervir a hora que Ele quer. Tempo. Exatamente. Mas Ele criou. Mas, se Ele não intervir desta forma, você tem a esperança de que Ele poderá fazer algo no que Paulo chama de tempo aceitável. Segundo Coríntios 6:2, que é o Kairós. Por isso que a palavra lá é Kairós. Sim. Apóstolo, infelizmente chegamos aqui no final, mas está maravilhosa aqui, né? Deixa eu ver mais uns comentários aqui.
Patrícia Rejane, Deus glorioso, Ruth Próspero, aconteceu comigo, quem mais aqui? Silvia, Andressa Hutter, fala para nós os meses dos portais, pastor. Como ofertar nesses portais? Algumas perguntas aqui. Então, mas nós teremos tempo para isso? Porque isso não é tão simples assim, Não, né? acho que nós vamos ter que marcar uma segunda. Quem não segue o apóstolo Jefferson Neto, seu Instagram é Jefferson Neto Oficial. Siga aí. Quem não me segue, PR Gideon Oliveira, sem acento, tudo junto, tá? PR Gideon Oliveira. Gente, eu não vou poder... No meu canal, eu sempre posto os portais, né? Que basicamente... Então, siga o apóstolo, porque daí você basicamente, vai ter mais subsídio. Que basicamente cai no nosso março-abril, né? Os 3 primeiros portais, que é Páscoa, Primícias e Pães Asmos, caem no nosso março-abril. Aí vem o segundo portal, que é no mês de Sivan, que cai no nosso maio-junho, normalmente junho, que é Pentecostes, e depois daí para frente, vem as festas do outono, que cai no nosso setembro-outubro, não é? Que é Rosh Hashanah, né? Ou a festa das trombetas, a virada de ano judaico, né? E a festa da expiação, que é o Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, né? São os 7 portais principais. Existem outros, mas esses são os 7 portais principais. Amém, apóstolo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado a toda a sua audiência, a minha audiência, todos os irmãos que estiveram conosco. Se o senhor quiser orar agora aí, ou nos abençoar de alguma forma, o senhor fica à vontade. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Gideão, por essa iniciativa, tendo a oportunidade de compartilhar a tua palavra mais uma vez com esta audiência seleta. Obrigado por abrir o nosso entendimento, por nos permitir compreender coisas sobrenaturais, coisas profundas. Glória a E Jesus. sim, Senhor, nós queremos andar segundo os princípios da tua palavra. Ajuda aqueles que não conseguem enxergar dessa forma, abrindo a mente e a visão de cada um para que a igreja caminhe em vitória para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, queridos, todos vocês, tá? Que vocês sejam prósperos e abençoados. Também abençoamos o ministério do apóstolo Jefferson, a sua igreja, né, o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, apóstolo. Um grande abraço para o senhor aí. Muito obrigado pela sua dedicação aqui com a gente. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Deus abençoe.